Olá, muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã, segunda-feira, mais um início de semana que estamos juntos e eu agradeço a Deus pela tua vida, você que tem estado aqui comigo de segunda a segunda, né? Então todos os dias estamos aqui a partir das 6 horas e creio com certeza que Deus vai falar com você em cada um desses dias, amém? Então, se você está pela primeira vez, te convido já a estar aqui comigo todos os dias para ser edificado pela palavra e oração no nosso devocional da manhã. Tá bom? Então vamos continuar nossa leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos ontem ali no capítulo 21, no início do capítulo 21, onde Paulo ele recebeu algumas orientações para que ele não fosse para Jerusalém. Porém, Paulo tinha uma convicção no seu coração de que o chamado de Deus era muito maior do que as tribulações que ele iria enfrentar. Tanto que ele diz assim: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. E então nós vamos ler ali a partir do versículo 17, aonde Paulo chega em Jerusalém. Veja bem, Paulo já sabia que ele iria enfrentar muitos problemas em Jerusalém. Muito tumulto ia acontecer, ele ia enfrentar muitas situações difíceis, mas ele estava ciente e ele estava convicto do fato de que Deus chamou ele e que, embora ele fosse sofrer, ele ia cumprir o seu chamado. Então, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 17, diz assim: quando chegamos a Jerusalém, lembra que aqui o escritor do livro de Atos, o Lucas, ele está incluindo-se então na narrativa, quer dizer que ele estava presente, narrando os fatos em primeira pessoa, né? Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Quem que é esse Tiago? Esse Tiago é irmão de Jesus. Na verdade, Tiago ele não cria muito no ministério de Jesus. Porém, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele acabou crendo de uma forma tão intensa que ele se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Então Paulo vai com todos os outros se encontrar com o Tiago. E todos os outros presbíteros também estavam presentes. Então é uma reunião grande, né? Simbólica, realmente de importância. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvavam a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Então isso era um motivo de alegria para aqueles líderes da igreja de Jerusalém. Porém, eles foram informados, olha só o que ele diz aqui, eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Ou seja, esse era o próprio ensino de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio trazer uma nova lei. Ele veio se desfazer da lei velha, que era a lei de Moisés, e introduzir uma nova lei, que é a lei de Cristo, a lei do Espírito e vida. Então Paulo pregava essa nova lei que foi dada por Cristo. Porém, eles ainda estavam querendo ficar amarrados à lei, que era a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. Dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dissemos. Então, Paulo vai receber uma orientação agora, a fim de tornar as coisas pacíficas. Por quê? Porque os judeus, mesmo em Jerusalém, muitos deles não aceitavam o comportamento de Paulo por conta daquilo que ele estava pregando. Ou seja, da mesma forma que eles não aceitaram Jesus, eles não aceitavam os ensinos de Paulo. E então Paulo, como Paulo ele era bastante expansivo, ele era enérgico, né? Então Paulo de repente poderia ser muito explosivo e causar um tumulto muito grande na cidade. E já Tiago e os outros presbíteros ali junto com eles eram pessoas mais pacíficas, eles queriam apaziguar a situação e não causar mais alvoroço. Então eles dão uma orientação para Paulo, dizendo assim: estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Esse ritual aqui é um chamado ritual do Nazireu. Ele necessitava de que
se Paulo fosse pagar toda a despesa, porque havia muitas despesas, né? Então eram animais para ser sacrificados, eram ofertas de cereais que deveriam ser entregues no templo, e tudo isso gerava um custo muito alto. E aqueles 4 homens não tinham, era o costume da época, né? Os homens que não tinham condições financeiras para fazer esse voto, arrumavam alguém que pagasse para eles. E essa pessoa que pagava esse valor, ele precisava ficar durante 7 dias junto com esses homens dentro do templo, num lugar separado, justamente para essa finalidade, a fim de que passassem esses 7 dias, onde a pessoa que pagou e a pessoa que estava fazendo o voto ficassem juntas. Então Paulo, ele deveria ficar junto com esses 4 homens durante 7 dias, lá no templo, até esse período onde eles tivessem esse voto, né? E aí diz assim, continua dizendo, quanto aos gentios convertidos, aqui ainda é a orientação para Paulo. Já lhes escrevemos a nossa decisão, que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês lembram que aqui foi uma carta que o próprio Tiago enviou para as igrejas, e foi essa carta por Paulo, as igrejas justamente onde Paulo tinha pregado, e ele enviou justamente por conta de uma situação decorrente de um problema que existiu ali relacionado à circuncisão. Então, alguns estavam dizendo que se as pessoas não fossem circuncidadas, elas não poderiam ser salvas. Então gerou um tumulto muito grande, porque Paulo dizia que não era necessária a circuncisão. E então eles levam essa carta às igrejas como uma orientação da igreja de Jerusalém para todos os gentios espalhados ao longo, né, dos lugares onde Paulo já havia pregado. E então ele cita aqui justamente essa carta, aqui o assunto dessa carta. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação, que era esses 7 dias, né, e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, olha o que aconteceu. Alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Olha só, isso acontecia por todo lugar que Paulo ia. Porém, aqui em Jerusalém, onde era o centro, né, do judaísmo, e também onde aconteceu o cristianismo, ali onde tinha muita gente, ali em Jerusalém, os judeus foram até Paulo justamente para causar alvoroço, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se com uma multidão. Você lembra que a gente falou a respeito do templo, né? A partir do momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e aquela separação que havia entre o Santo dos Santos, né, já não existia mais. Porém, os judeus ainda consideravam o templo um lugar santo, onde Deus habitava, e a partir de Jesus isso não era mais necessário. Deus não habitava dentro do templo. Só que os judeus estavam irritados porque Paulo estava trazendo essa mensagem de libertação e eles não estavam aceitando. Então toda a cidade alvoroçada, juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, aí ficaram com medo, né? Pararam de espancar Paulo. Eles estavam espancando Paulo, talvez eles fossem até matar Paulo, né? Na situação que estava, eles estavam muito irritados, alvoroçados, né? O comandante chegou, prendeu Paulo, né, e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Então foi uma medida preventiva. Vamos amarrar, já que está todo mundo irritado contra esse homem, vamos amarrar ele, depois eu pergunto qual a situação que está acontecendo. E alguns, olha só, da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto,
o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Lembra que nós falamos uns dias atrás que houve uma confusão onde alguns estavam ali no meio e nem sabiam por que estavam ali? Aconteceu mais ou menos isso. Tinha gente gritando uma coisa, gente gritando outra, estava uma confusão e o comandante não sabia o que fazer e o que estava acontecendo. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Então eu acredito que se o comandante não tivesse chegado, eles iriam matar Paulo, porque eles estavam numa espécie assim, fora de si praticamente, né? A multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele. Então aqui nós vemos um momento de Paulo muito terrível, muito assombroso, né? E a gente sabe que Paulo, ele tinha essa convicção, mas ele estava disposto, tanto que ele disse, a morrer se fosse por causa do evangelho de Cristo. Então essa convicção em Paulo fez com que, mesmo ele passando por tudo isso, ele não negasse a fé. Ele não deixasse de crer em Deus. E que eu e você possamos ter essa mesma fé, crer em Deus, crer na sua palavra de todo o nosso coração. Amém? Que nós não venhamos nem desviar o nosso pensamento, o nosso olhar, seguir firme no caminho de Deus, e com certeza nós seremos recompensados. Graças a Deus por isso. Vamos orar então nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, pedir que Ele venha nos abençoar nessa semana. Se você pode, feche seus olhos e oremos. Pai, obrigado, Deus, por este momento tão especial de leitura da Tua Palavra. E agora estamos aqui em oração, Pai, juntos, Pai amado, conectados, ó Deus, embora virtualmente, mas estamos aqui com os nossos corações conectados, ó Deus, contigo, Senhor, e pedimos, Pai amado, que Tu venha, Deus amado, guardar a nossa vida, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que vem contra a nossa vida para nos desviar da Tua Palavra. Às vezes são situações difíceis que temos que enfrentar, e muitas vezes, ó Pai, o nosso querer, às vezes, é de largar tudo, ou às vezes até mesmo de negar a Tua própria existência, Senhor. Que nós não venhamos a fazer isso, mas que nós possamos ter fé, porque se nós temos fé, nós estamos declarando que cremos que Tu existes, Senhor, e que Tu entregou Teu próprio Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber a salvação, o perdão e a libertação, e que Tu hoje habita em nós pelo Teu Espírito, não assim como nós vemos ali, aqueles judeus acreditavam que Tu ainda habitava dentro de um templo, mas não, Tu hoje habita dentro de nós, somos templos do Teu Espírito. Pai, nós queremos pedir que Tu venha guardar a nossa vida, que possamos honrar, Senhor, esse privilégio de estarmos recebendo o Teu Espírito em nós. Senhor, que nós possamos, ó Deus, a cada dia ser capacitados para cumprir a Tua boa obra, a Tua boa vontade, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus, e nós repreendemos agora, Senhor, toda ação de Satanás, toda a obra das trevas, ó Deus, que tenta nos impedir, ó Deus, de avançar, e que realmente possamos viver o Teu propósito acima, Senhor, de qualquer coisa, a todo custo, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai, eu Te agradeço, amém e amém. Graças a Deus, que você possa ser edificado por essa palavra nessa manhã. Não desista da fé, fique firme no Senhor, que a recompensa será muito grande para você, amém? Graças a Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se você ainda não fez isso, já faça agora, tá? Curte esse vídeo. Também eu vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo, o que Deus falou com você, tá bom? Coloca aqui embaixo e eu tenho certeza de que Deus falou algo ao teu coração. E amanhã nos encontramos aqui novamente a partir das 6 horas e eu espero você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.